E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do Veste da Depre e hoje eu vim falar sobre um assunto muito delicado e que infelizmente é muito pouco abordado, tanto nas faculdades, quanto nos conselhos de classe, quanto nos sindicatos. Na verdade ele praticamente não é abordado. E agora, nos últimos tempos, eu vejo que tá tendo uma maior relevância realmente, porque mais pessoas estão sofrendo desse mal. E eu fui uma delas, que é a depressão na medicina veterinária. Quando eu tava na faculdade, eu sempre encarava a depressão como coisa de gente fraca. Infelizmente isso acontece muito. Pessoas que nunca passaram por isso, ou que até mesmo já passaram por isso, mas ainda continuam, sei lá, tendo um preconceito com pessoas que têm depressão, falam, isso é coisa de gente fraca, que não tá preparada pra nossa profissão. Só que não é bem assim, gente. Eu era uma dessas pessoas. Eu fazia mil e uma coisas quando eu tava na graduação ainda, fazia estágio, fazia prova, fazia tudo, nunca reprovei de ano, e eu via algumas pessoas sofrendo com, não depressão propriamente dita, mas sofrendo com a faculdade, com o estudo, com a profissão em si. Eu falava, gente, da onde que tá isso? Não tô vendo essa pressão toda. E hoje eu vejo que eu realmente estava completamente errado, que eu não tinha passado por toda essa sobrecarga que algumas pessoas poderiam ter passado, e eu acabava julgando elas, enfim, por julgar, porque parece que a gente adora julgar as outras pessoas, não é mesmo? E hoje eu percebo realmente o quão triste é isso, sabe? A gente acabar julgando os nossos colegas de profissão ou os nossos colegas de turma por coisas que a gente nem tá passando, que são eles que estão passando, eles que têm que saber o que eles estão sentindo. E aí a gente acaba achando que essas pessoas são fracas, que essas pessoas não estão, que elas não merecem a veterinária, ou a faculdade que elas passaram, ou a profissão que elas estão atuando. E isso é muito triste. Eu vou contar a minha história aqui pra vocês, e se alguém se identificar, deixa aí nos comentários pra gente conversar um pouco sobre isso, realmente que é uma situação muito grave. Eu vejo cada vez mais pessoas passando por isso, e muitas pessoas não procurando ajuda profissional. Eu era uma delas, e eu acabei sofrendo bastante com o desfecho que essa história acabou tomando. Enfim, igual eu falei pra vocês, na graduação, pra mim, eu considerei tranquilo, assim, eu não sofri tanto quanto algumas pessoas acabaram sofrendo. E inclusive, igual eu falei aqui, por isso que eu tinha um certo preconceito. Aí eu passei pra residência. Na residência, eu não considero que eu desenvolvi algum quadro depressivo, mas eu desenvolvi um quadro que é muito semelhante, que inclusive eu já fiz um artigo lá no blog, eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo, que eu passei pra um quadro de sobrecarga, digamos assim, que é o burnout ou burnout, não sei como que se fala. Mas enfim, eu tava com a cabeça a mil, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, trabalhando no HV, trabalhando em casa, trabalhando na internet, e realmente eu senti essa sobrecarga de peso em mim, sabe? E aí eu dei uma surtada legal. Eu briguei com muita gente, briguei com colegas, briguei com professores. A minha sorte é que nessa época faltava, sei lá, uma semana pra eu entrar de férias. E aí eu entrei de férias, consegui dar uma espairecida, assim, legal, e aí eu não surtei de vez, sabe? Eu consegui acabar domando ali, eu tive apoio da minha ex-namorada, tive apoio da minha família, então isso foi muito importante. Inclusive esse apoio das pessoas que estão no seu convívio social é muito importante, a gente tem que ter alguém em quem se apoiar realmente. Mas enfim, passou essa época, passou a residência, ficou tudo mais tranquilo, até que eu entrei no mestrado. O mestrado, cara, eu não considero que ele seja mais pesado que a residência. Na verdade, eles são duas coisas bem diferentes, e essa diferença eu acho que pesou muito pra mim. Enquanto na residência era uma carga horária super extenuante, eu ficava 10, 12 horas por dia no hospital, mas eu tinha aquela minha rotina, eu tinha que acordar, ir pro hospital, resolver meus casos, fazer minhas cirurgias, dar alta pros meus pacientes, tratar eles e beleza, no final do dia eu tava em casa, e no outro dia era só continuar com a mesma rotina. Já no mestrado não, no mestrado é uma experiência nova, e que eu ficava no laboratório tendo que estudar, enfim, produzir artigos, sob pressão também, e aí juntou a questão de eu também trabalhar com a parte de internet, e de eu ter um pouco também dessa questão de estar sobrecarregado ali. Nessa época eu também passei por uma cirurgia no rosto. Se vocês verem meus vídeos antigos, talvez vocês notem alguma diferença, não vou falar qual, mas enfim, vocês notem alguma diferença, e isso mudou muito, mexeu muito com a minha
autoestima. Até hoje não sei se foi pra bem ou pra mal, eu acho que foi mais pra bem, mas enfim. Eu passei por tudo isso, fora a pressão de estar no mestrado, de ter que sustentar uma casa, porque na residência eu ganhava melhor, no mestrado eu já comecei a ganhar menos bolsa do mestrado de R$1.500, e aí eu senti esse baque financeiro. Enfim, foi toda uma bolha ali de situações que me levaram a ter esse freak out, assim, sabe? De não saber lidar com nada e ter que lidar com tudo ao mesmo tempo. Eu tive muito apoio nessa época da minha ex-namorada e ela realmente sempre me ajudou muito, me apoiou muito, e foi difícil, assim, porque aí ela entrou na residência também, a gente começou a se afastar, inclusive isso custou o nosso namoro, acredito, e toda essa situação me levou realmente a ter esse estado mais depressivo. Eu não tinha vontade de estudar, eu não tinha vontade de trabalhar. Antes, uma coisa que eu sempre amei de paixão, assim, era trabalhar com a internet, então fazer postagens pro Veste Deprê, pras páginas que eu administro. Eu sempre tinha muita gana, assim, sabe? De querer criar minha empresa, de querer ir pra frente, e também no meio acadêmico, na profissão de médico veterinário. E chegou um momento que eu não tinha mais vontade realmente de fazer nada. Esse processo, por ele ser um pouco mais lento, eu acabei não me dando conta, sabe, que eu tava passando por isso. Eu fui levando como se fosse com a barriga as coisas, e até que chegou um momento que eu falei, cara, tipo, eu não tô com mais vontade de viver, assim, sinceramente, sabe? E a hora que deu esse estalo foi quando eu falei, cara, eu realmente preciso de ajuda. O problema é que até dar esse estalo, já tinha se passado meses. Então eu já tinha perdido um relacionamento, eu já tinha perdido ofertas de emprego, ofertas de trabalho, eu já tinha quase perdido outros trabalhos que eu já vinha desenvolvendo. O meu trabalho no mestrado ficou totalmente aquém do que eu estava preparado realmente profissionalmente para fazer, tanto que isso refletiu nas minhas publicações, no meu experimento de mestrado, e a partir do momento que junta tudo isso, cara, juntou todas essas responsabilidades e eu não tinha mais vontade de fazer nada, é aquele momento mais difícil que você tem vontade de chutar o balde, de tacar o foda-se, e inclusive tem pessoas que acabam fazendo coisas piores com a vida delas, e isso é realmente muito difícil. E se a gente não procurar ajuda profissional, que graças a Deus eu tive a oportunidade de procurar, e de me restabelecer a partir desse momento, acabam acontecendo coisas piores. Não é à toa que a gente vê pipocando aí, e isso é uma coisa muito séria, na internet, vários artigos e várias páginas falando que a medicina veterinária é uma das profissões que tem maior taxa de suicídio. E cara, não é de se duvidar disso, porque a nossa profissão, ela é realmente, por si só, por ser da área da saúde, por a gente trabalhar com vidas, ela já é uma profissão extremamente extenuante. E aí tem os agravantes do BRBR, né? Tem os agravantes do Brasil, que é a baixa remuneração, que é a prostituição da nossa profissão, a alta carga de trabalho, alta carga horária, a cobrança de empregadores, enfim, por resultado. E aí o médico veterinário, ele se vê entrelaçado em tantas coisas ao mesmo tempo. É aquele paciente que você não sabe se você faz eutanásia ou não, que a gente acaba sofrendo na hora de fazer eutanásia. Já vi dezenas de vezes colegas, na hora de fazer eutanásia de um bicho, sofrendo muito mais, inclusive, que os proprietários. E aí a gente vê proprietários brigando por questão financeira, enfim. A nossa profissão, além dela ser uma profissão de alta performance, a gente tem vários fatores intrínsecos atrelados a ela que acabam tornando ela ainda mais difícil que uma profissão comum. Então, assim, gente, se a gente não se cuidar, se a gente não parar para cuidarmos de nós mesmos, não tem jeito, a gente vai acabar sofrendo cada vez mais, e a depressão tá aí para todo mundo. A minha dica para vocês, na verdade, eu acho que todo mundo, de qualquer profissão, deveria fazer isso, é procurar a ajuda de um psicólogo, mesmo que sua vida esteja a mil maravilhas ali, uma hora ou outra, querendo, não tô sendo pessimista, tá? Mas uma hora ou outra, você vai acabar sofrendo um pouco mais de pressão, e é nesses momentos que a gente acaba despirocando, digamos assim. Então eu acho que consulta com um psicólogo, depois que eu comecei a fazer, melhorou, não digo 100%, mas minha motivação e meu entendimento da vida melhorou bastante, e eu acho que devia ser igual dentista, sabe? Devia ser pelo menos a cada 6 meses você ter uma consulta. Enfim, em muitos casos, além do psicólogo, é necessário ali o tratamento com o psiquiatra. Eu fiz com os dois, e com os dois que realmente acabou me ajudando a superar um pouco esse quadro. Hoje eu tô mais estabilizado, eu tô mais normal. Mas o que eu queria dizer, e meu recado que eu queria passar pra vocês aqui com esse vídeo, é que não deixem pra última hora, não deixem igual eu fiz,
tua vida desmoronar para vocês procurarem ajuda. Assim que vocês perceberem um problema, procurem ajuda, nem que seja de um amigo, desabafa com eles, e se você sentir necessidade, procura um profissional. Mas não espera, não acha que você vai conseguir tratar tudo sozinho, porque às vezes eu acho que o veterinário ele tem meio que aquela questão de ser um super-herói e querer resolver todos os problemas do mundo por si só. E, gente, isso não vale a pena, é um desgaste, assim, não que não vale a pena, mas é um desgaste que a gente não tá preparado para resolver tudo sozinho, sabe? A gente precisa de ajuda, a gente é um ser humano e a gente também sofre. Às vezes a gente quer parecer forte e a gente realmente tem essa intenção de não demonstrar fraqueza. Mas demonstrar fraqueza não é uma fraqueza propriamente dita. E acredite, nossa saúde mental muitas vezes é muito mais importante do que a nossa saúde física. Eu saía destruído da residência, fisicamente. Cara, tinha dia que eu não aguentava nem... Eu chegava em casa, tomava banho e dormia. Juro por Deus. Chegava em casa, tomava banho, nem comia, nem adiantava. Ia lá direto pra cama e dormia. Mas no outro dia eu tava revigorado, porque por mais que houvesse um cansaço mental, ele não era tão exorbitante. Agora, quando há um cansaço mental, você pode estar na mais perfeita forma física, mas não tem nada que te salve, sabe? Então, por isso a nossa saúde mental é uma coisa que a gente tem que cuidar com muito zelo, pra você não sofrer e pra não fazer com que as pessoas ao seu redor sofram também. Eu acho que é isso, galera. Eu queria mais colocar um pouco da minha experiência com depressão aqui pra vocês e saber se vocês também já passaram por isso. Eu sei que muita gente, além da depressão, passa por ansiedades também na nossa profissão e na faculdade, principalmente, por crise de ansiedade, crise de pânico. E eu queria saber a experiência de vocês. Inclusive, se alguém de vocês quiser gravar um vídeo assim como eu tô gravando e me mandar para contar a sua experiência também para os outros estudantes e para os outros médicos veterinários, pode ficar à vontade, eu edito o vídeo, inclusive, se precisar, e coloco aqui no canal para a gente discutir um pouco mais e realmente abrir o olho da galera, que tem uma galera que é muito cabeça fechada, sabe? Continua achando que depressão é frescura e não é, a gente sabe que não é. E por enquanto é só. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem aí nos comentários. Não esqueçam daquele like, daquele joinha para ajudar a continuar crescendo o canal. Compartilhem nas suas redes sociais. E é isso aí. Até a próxima!